Aleluia. Querido, fique de pé, estenda suas mãos para cá. Vamos orar para o servo do Senhor. Lá de Sergipe, Deus mandou. Aracaju, né? Fazia tempo que ele não vinha para cá, usado por Deus também, meu amigo. Estenda suas mãos para cá. Pai, te agradecemos pela vinda do teu servo. Agora que possamos continuar ouvindo a tua voz através dos louvores, já ouvimos, através da tua mensagem. Usa como uma ferramenta teu servo. Ele não veio aqui em vão, por isso nós estamos prontos para ouvir a tua voz através da tua ferramenta, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Podem sentar, por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Jesus é bom, você crê nisso? Diga para duas pessoas, diga assim, vai dar certo. Olha para ele assim e fala, pega na mão dele assim, pega na mão dele. Puxa ele para pertinho de você e fala assim, relaxa aí, relaxa aí. Se acalme, diga assim, Jesus já entrou em ação, aleluia. Porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos, olha aqui para mim por favor. Porque andamos por fé e não por vista. É interessante que o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra, uma orientação, uma instrução. A Bíblia vai dizer que ele é chamado no caminho de Damasco, quando ele vai recebendo uma autorização dos maiorais, dos seus superiores, para prender os cristãos que ali estavam aglomerados em uma reunião. A Bíblia vai dizer que no caminho de Damasco, quando aquele homem pega uma guarnição de homens valentes, homens desprendidos na guerra, homens que foram para decidir as questões de guerra que estava muitas das vezes designada a ser executada por eles, mas no caminho de Damasco, Jesus encontra ele. A Bíblia vai dizer que uma luz aparece, ele cai. A Bíblia não diz que ele cai do cavalo, mas nós entendemos que ele caiu do cavalo. Ele cai, os seus olhos agora escurecem, ele perde a sua visão. E de repente, no meio daquela luz, uma voz brada e faz uma pergunta e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, quem és tu? E aquela voz se identifica dizendo, eu sou Jesus, a quem tu persegue? E ele disse, eu nunca te vi, não te conheço. Ele disse, aqueles que perseguem os meus pequeninos, a mim me perseguem. O que eu acho interessante é que naquela hora Jesus orienta Saulo agora sem visão, sem saber de fato o que estava acontecendo, e ele dá uma direção para aquele homem, mesmo aquele homem não vendo nada, mesmo aquele homem não sabendo o que iria enfrentar a partir dali. A Bíblia vai dizer, e a história diz que ele diz, vai na rua chamada direita, na casa de Judas, e permanece lá. Mas olha que coisa extraordinária. Enquanto o apóstolo Paulo vai para a casa de Judas, imediatamente, ao mesmo tempo, Deus está agora visitando um sacerdote chamado Ananias. No capítulo 10 aleluia, de Coríntios, a Bíblia vai dizer que aqueles Atos, a Bíblia vai dizer que Ananias estava no templo, quando o Senhor diz assim, Ananias, levanta-te. Vai à rua chamada direita, na casa de Judas. Lá tem um homem apelidado de Saulo, ele está orando. A Bíblia vai dizer que aquele homem vai e põe as mãos sobre Saulo. E Saulo recompõe a sua visão. Deus devolve a ele a sua visão. Entenda, quem estava ali não era um homem qualquer. Quem estava ali era um homem poderoso, para você poder entender. Quem estava ali era um homem que tinha autoridade. Era um homem que tinha à sua disposição guarnição de homens valentes, de guerreiros, de soldados valentes, que quando iam para determinados lugares, iam para executar as tarefas a qual era designada para eles. Então quem estava ali não era um homem qualquer. A partir daquele momento, a história vai dizer que aquele homem permanece em Damasco durante um período de tempo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor o batiza com seu Espírito, e agora ele está sendo comissionado, ele está sendo convocado, ele está sendo separado para servir ao Pai, ele está sendo separado para começar a viver um novo estilo de vida, ele está sendo preparado para não caminhar mais segundo por aquilo que ele via, mas agora ele está sendo comissionado para caminhar segundo aquilo que ele iria passar a crer que era por fé. E viver por fé não é fácil.
Quando nós começamos a acompanhar a vida do apóstolo Paulo, a gente vai descobrir que quão difícil foi a sua caminhada e a sua trajetória. Mas quando nós percebemos para o histórico do apóstolo Paulo, nós descobrimos que ele se tornou um gigante em Deus, não por aquilo que ele via, mas por fé. Por fé. Enquanto o louvor estava ministrando aqui, sendo ministrado, eu tive um sentimento e eu tive uma visão muito rápida, e eu via um povo caminhando, e em frações de alguns segundos, algumas barreiras apareciam na frente dessa multidão que eu via caminhando, mas quanto mais essas pessoas caminhavam, eles passavam por cima dessa barreira. Essa barreira não impedia que aquelas pessoas caminhassem. Eu disse: Pai, o que é isso? Ele disse: a multidão que você está vendo é o meu povo que caminha sobre a terra. Ei, eu tenho um povo aqui. Você pode dar uma chacoalhada no vizinho da direita e da esquerda e diga assim: Deus tem um povo aqui na terra. A palavra diz que nós não somos daqui. A palavra diz que nós não pertencemos aqui. Eu lembro que alguns anos atrás houve uma crise econômica e financeira muito pesada, e lá no Nordeste as coisas ficaram bem difíceis. E naquela ocasião eu fui convocado para levar uma palavra em um batalhão da polícia militar. E aqueles homens estavam tão desesperados, eram homens que eram militares, que executavam tarefas e serviço em favor da comunidade. Mas naquele dia eles estavam tão desesperados. E depois daquele dia eu comecei a perguntar ao Pai, aleluia. Eu comecei a fazer algumas perguntas a ele em relação à igreja. E sabe o que é que ele me disse? Quem sustenta a igreja sou eu. Você está aqui, você é a igreja, você é a igreja. Você é a igreja. Não, parece que você não entendeu. Você é a igreja. Se você for, levante a sua mão e dá um glória a Deus aí. Não te ouvi. Dá um glória a Deus aí. Quem te sustenta é aquele que coordena a terra. Quem te sustenta é aquele que domina o universo. A Bíblia vai dizer em Isaías 43:3, ainda antes que houvesse o dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? A Bíblia vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E entenda isso, por favor. Quem é o princípio e quem é o fim, coordena o meio. A igreja ainda está no meio. Ei, quem coordena o meio é aquele que tudo pode e tudo faz. Dá uma sacudida no seu irmão e diz assim para ele: parece que você não entendeu ainda. Quem cuida de você é Jeová. É Ele. É Ele. A história vai nos dizer aqui que esse homem, ele levanta-se e ele começa a caminhar. Pastor Marcelo, eu vou descer aqui um pouquinho, tá bom? Eu vou descer aqui no meio da igreja. Ele começa a caminhar. E quando nós, pastor Vando, quando nós observamos na Bíblia, nós descobrimos de Gênesis e Apocalipse que a igreja está caminhando sobre a terra. Nós vivemos dentro de 4 pináculos: nascer, crescer, envelhecer e morrer. Dentro disso tem uma coisa que se chama tempo: ano, meses, dias, hora, minutos e segundo. Dentro do tempo tem uma coisa que se chama estações: outono, verão, primavera, inverno. Entenda, estamos vivendo dentro desse círculo. Então o que é que significa isso? Que a minha vida, ela consiste em caminhar. Um dia eu estava vivendo um momento de muita guerra, de muita dificuldade, e eu fui clamar ao meu pai, eu fui conversar com ele, e ele me fez uma pergunta naquela madrugada. Ele disse: levanta. Eu levantei. Ele disse: quantos dias tem a semana? Eu disse: tem 7. Ele disse: conta para mim. Eu falei: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ele disse: agora caminha e conta. Quantos dias tem a semana? Eu disse: tem 7. Aí eu falei: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ele disse: deixa eu te falar uma coisa. Se aquilo que eu te prometi, você acredita na minha palavra? Eu disse: acredito. Ele disse: você crê que você vive por fé? Eu disse: creio. Ele disse: você acredita que fui eu que te escolhi na terra e que eu nunca vou te desamparar?
fará. Acredito e creio. Ele disse, deixa eu te falar uma coisa. Se aquilo que eu te prometi, se a minha vitória, se a sua necessidade não for suprida na segunda, ela será na terça. Se não for na terça, ela será na quarta. Se não for na quarta, ela será na quinta. Se não for na quinta, ela será na sexta. Se não for na sexta, será no sábado. Mas saiba de uma coisa, eu vou te dar vitória. Pegue na mão de alguém, levante a mão dele e diga assim, Deus está liberando vitória para você hoje. Deus está liberando vitória para você hoje. Deus, parece que você não entendeu. Deus está liberando vitória para você hoje. Ei, 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 nós não estamos aqui em um show, nós não estamos aqui buscando a glória de homem, nem vendo a glória de homem, não. Nós estamos em um lugar aonde o socorro vem, nós estamos em um lugar aonde a resposta chega, nós estamos em um lugar aonde tem um Deus que abre porta, aonde... A chave deste imóvel, eu estou te entregando nesta manhã, nesta tarde, estou carimbando o teu passaporte. Aguarda a tua viagem para fora das fronteiras. Ei, na tarde deste dia, amante os terreplafaçai, antes que termine o dia e inicie a noite, eu visito a autoridade governamental que atua neste lugar e te digo assim, vou fazer algo em teu favor e uma ordem será dada. Prepara-se para a mudança que eu vou fazer, prepara-se para a promessa que vai se cumprir em pouco tempo na tua vida. Assim diz o Senhor. Eu sempre digo que nós não somos pessoas normais. Por que você não é pessoa normal? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E quando o Espírito Santo de Deus habita na vida de uma pessoa, ela precisa entender que ela vive uma temporada aqui e que ela está caminhando. Porque o destino meu e seu é o céu. O meu destino é o céu, não sei o seu. Não sei o seu. Você está aqui? Você quer ir para o céu? Diga glória a Deus. Nós estamos caminhando. O autor aos Hebreus vai escrever no capítulo de número 11. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a convicção daquilo que eu espero. Quando eu descobri isso na Bíblia Sagrada, teve uma certa feita que eu estava lá em Maceió, passando um momento de dificuldade financeira. Eu lembro que o meu filho tinha nascido, recém-nascido. E eu lembro que naquele dia minha esposa disse, não tem mais comida, só tem um pouquinho de leite, eu fiz agora para ele e não tem mais nada. Naquela madrugada, 2h20 da manhã, eu fui para o quintal da minha casa. E eu comecei a conversar com meu pai. E de repente eu olhei, meio que indignado, e disse assim, pai, você poderia fazer pelo menos com que esse pé de acerola, que está lá na casa do vizinho, nascesse aqui na minha casa. Porque aí poderia nascer acerola e poderia me servir agora. Só que não é época de acerola. Mas eu quero te pedir uma coisa. Tu és Deus que faz milagre. Tu és Deus que muda a circunstância. Tu és Deus do tempo. E comecei a conversar com ele. E disse, daqui a pouco eu vou dormir porque eu estou muito cansado. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Se tu és Deus de milagre, sopra o vento enquanto eu dormir. Carrega esse pé de acerola. Joga ele para a minha casa. Faz ele transpassar para o muro da minha casa. Porque se eu tiver acerola eu vou poder dar o meu filho. E fui dormir. 6h30 da manhã. Eu acordo com uma voz do meu pai, meiga e poderosa como o bramido de muitas águas, dizendo para mim, levanta e vai para o quintal. Quando eu levantei, que eu fui para o quintal, o pé de acerola, carregado de acerola, aleluia, foi para dentro da minha casa. 2 dias comendo acerola. Depois a provisão chegou.
2 dias depois, no mesmo horário, eu fui para lá e disse: papai, muito obrigado porque você soprou o pé de acerola para cá. Agora eu quero te pedir, leva ele de volta para a casa do vizinho, mas deixa ainda carregado, porque ele me abençoou e aqueles que me abençoam serão abençoados pelo Senhor. A bênção vai voltar para ele. No outro dia eu acordei o mesmo horário, meu pai dizendo: levanta, vai para o quintal. Quando cheguei no quintal, o pé de acerola voltou para a casa do vizinho e eu escutei quando o filho da minha vizinha disse: ô mãe, deixa eu lhe falar uma coisa, teve um milagre aqui, mãe. O pé está carregado de acerola e ainda não é tempo de acerola. Dá uma olhadinha para o seu irmão, diga assim: se você crê nesta tarde, não fale para ele com mais autoridade, diga: se você crê nessa tarde, diga: pela fé, a vitória já foi liberada para você. Já foi liberada para você. Ela não vai chegar ainda, ela já chegou agora. Agora, ela já chegou para você. Porque não tem porta que ele não abra, não tem cadeado que ele não quebre. Ei. Ainda antes que houvesse o dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem? Quem impedirá? Quem impedirá? A fé é o firme fundamento. Parece-me que eu estou vendo. A Bíblia vai dizer que havia um homem e a sua filha estava enferma. Mateus capítulo 9, versículo 18. Esse homem, ele era o maioral da sinagoga. A Bíblia vai dizer que ele já tinha procurado todos os recursos e a sua filha piorava a cada dia. Parece-me que eu estou vendo. Alguém chega àquele homem e traz a ele uma informação e diz assim: ô seu Jário, eu sei que o senhor é o maioral da sinagoga. Eu sei que o senhor tem todos os médicos à sua disposição, mas pela informação que eu tive, a sua filha está a cada dia pior. Mas deixa eu lhe contar uma coisa, seu Jário. O que, meu filho? Chegou um homem em Cafarnaum, e esse homem se chama Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Chegou um homem em Cafarnaum. O seu Jário, deixa eu lhe falar uma coisa. Esse homem, quando ele toca, os enfermos são curados. Esse homem, quando ele passa, as coisas acontecem. O seu Jário, ele é poderoso em milagre. A Bíblia vai dizer que o Jário recebeu uma informação a respeito de Jesus. E eu te levo para o livro de João, e João vai dizer que Jesus é a palavra. Então, quando eu falo para Jesus, a palavra está sendo liberada. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então, quando eu ouço a palavra, ela vem para a minha mente. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que vimos e ouvimos desde quando nascemos, vem para a nossa mente, desce para o coração e é executado. A mente de Jairo estava aprisionada, a mente de Jairo estava em aflição, a mente de Jairo estava em guerra, mas quando a palavra, pastor, entrou na mente de Jairo, a Bíblia vai dizer em Hebreus 4:12, porque esta palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela vai na divisão da alma e do espírito, ela faz separação entre juntas e medulas, e ela está apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, quando a palavra penetra na mente, ela sai quebrando todos os grilhões que são travados na mente. Mas olha que poderoso. Sabe o que é que acontece, pastor Vando? Quando a palavra vai para a mente e desce para o coração, João vai dizer 8:32, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra para a sua vida agora. Levante a sua mão, ei. Talvez você entrou aqui nessa tarde, a sua mente está cauterizada, você não consegue raciocinar, você não consegue idealizar, você não consegue projetar, devido a tantas coisas que você está vivendo. Mas escute, essas cadeias que estão prendendo a sua mente, estão sendo despedaçadas agora, estão sendo quebradas agora. Por quê, pastor? Porque a palavra está sendo liberada para você, e daqui a alguns minutos, sabe o que é que vai acontecer? Uma explosão de dentro para fora, uma explosão de dentro para fora, e aquilo que está retido na sua vida, a partir de hoje vai começar a ser liberado. Ei, quando aquele homem escutou aquilo, e que a palavra veio na sua mente e desceu para o seu coração, a Bíblia diz que a palavra é viva. Quem é vivo se movimenta. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele ia agir
em um alinhamento com uma palavra. Alguma coisa começou a mudar dentro daquele homem, porque ele começou a dizer consigo: eu quero saber quem é esse Jesus. Eu quero conhecer quem é esse Jesus. Só que Jesus não estava em Cafarnaum, Jesus estava em Gadara. Aquela pessoa que trouxe a informação para ele, dizendo que Jesus estava na região, ele chama aquela pessoa e fala assim: espera Jesus lá na praia, quando ele chegar, vem aqui e me fala. A história diz que quando Jesus chegou em Cafarnaum, aquele homem foi chamar Jairo. Seu Jairo, Jesus chegou. Então ele pega, eu posso até imaginar, o seu cavalo, quem sabe, e vai, ou a sua carruagem, ou vai caminhando, e vai encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, o texto vai dizer, Mateus 9,18, enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um maioral da sinagoga, aproximando-se dele, disse: Senhor, a minha filha está em casa enferma. Eu acabei de ter uma notícia que ela morreu. Será que você pode ir na minha casa? Aleluia! Parece-me que eu estou vendo Jesus abraça Jairo e fala assim: eu vou na tua casa. Pega na mão de alguém, por gentileza. Pega na mão de alguém, por gentileza. E diga assim: você pode imaginar pela fé, você saindo daqui hoje com Jesus, indo para a sua casa, aleluia. Olha para ele e fala assim: se prepara, porque quando Jesus chegar na sua casa hoje, aquilo que não é vai passar a ser, aquilo que não tem vai passar a ter. Se precisa de multiplicação, vai ter. Se alguém precisa ser curado, vai ser. Se alguém precisa ser liberto, vai ser. Sabe por quê? Porque aonde ele chega, derramante o céu, os demônios têm que se submeter. Cadê a bateria e o teclado? Sobe ali, meu filho. Sobe ali, meu filho. Sobe ali. Corre, me ajuda, corre. Corre. Aleluia. 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 Eu estou sentindo Jesus aqui, viu? Remídio. Adarabava surremiblia sai. Erimintri aforiga. Ei, Jesus disse: eu vou na sua casa, Jairo. Parece-me que eu estou vendo ele pega Jairo e vai na direção da casa. Olha que coisa interessante. A história vai dizer que aonde Jesus estava, para a casa de Jairo, era um pouco distante. Jairo morava no outro lado da cidade. As ruas eram estreitas. Então Jesus sai da casa de Jairo, pega a multidão e ele agora vai adentrar em uma rua. Naquela rua, dizem alguns estudiosos, que havia uma casa de colheita. E essa casa de colheita, ela trazia todas as meninas que entravam na puberdade, e que entravam no seu círculo menstrual. E a história vai dizer que havia uma menina que ela tinha aproximadamente entre 10 a 11 anos. E ela entra na puberdade. Então alguém daquela casa, juntamente com outras mulheres, pegam aquela menina como outras meninas e levam para aquela casa. A Bíblia vai dizer que uma semana era o prazo de 5 a 6 dias que dava aquelas meninas para que suas mães as buscassem e levassem de volta para sua casa. E elas eram recebidas não mais como criança, pois estava se tornando uma mulher. Mas a Bíblia vai dizer que aquela menina que estava ali, a menstruação dela não cessa. Ela entra em um período de perder sangue e de hemorragia. E durante muitos anos, a Bíblia diz que aquela menina sofria de uma hemorragia e começou a perder tudo, os seus passos, gastando tudo que tinha. E a Bíblia vai nos dizer que ela tem um fluxo de sangue. Mas parece-me que eu estou vendo, naquele dia, alguém chega para aquela moça e fala: ô moça, eu sei da sua história, eu sei que você está padecendo de uma hemorragia, os seus pais já gastou tudo que você tinha, mas eu vim te trazer uma notícia. Pode falar, moça, a notícia é boa, ruim? A notícia é boa. Que notícia é essa? Na casa de Jairo, bem ali na esquina, tem um homem chamado Jesus. Ele cura os enfermos, ele cura os cegos, ele cura os paralíticos. E ele está indo para a casa de Jairo porque a filha de Jairo morreu. Eu acredito que ele vai trazer a filha de Jairo de volta. Parece-me que eu estou vendo quando aquela pessoa libera a palavra. Aquela menina recebe. E quando ela recebe, a palavra começa a fazer efeito.
Talvez você não entenda o que é perder sangue durante tantos anos. A palavra entra na mente, desce para o coração. Parece-me que eu estou vendo ela, fecha os olhos. E ela agora começa a dizer consigo mesmo. Sabe aquele momento que a gente vive que todo mundo desaparece, não tem solução em nenhum lugar, ninguém pode nos ajudar. E aí a gente começa a falar com nós mesmos dizendo: se eu tocar nele eu vou ser curada, se eu tocar nele eu vou ser curada. Ele vai passar por aqui, o moço me disse que ele vai passar por aqui, então se eu tocar nele eu vou ser curada. Eu vou romper a multidão, eu vou romper o que precisar ser rompido, mas se eu tocar nele eu vou ser curada, se eu tocar nele eu vou ser curada. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Parece-me que eu estou vendo Jesus, pastor, está com Jairo, está caminhando, a multidão está com ele. Jesus não parou para curar aquela moça, Jesus não parou para dar atenção àquela moça. O seu foco era outro, a sua direção era outra, mas aquela moça estava ali no caminho, porque Marcos vai dizer: estando ela ali. Já vou concluir. Sabe o que significa? Oportunidade. Diga bem alto: oportunidade. Levante a sua mão direita, por favor, e diga comigo: nessa tarde. Não fale mais alto. Diga: nessa tarde, Deus está me dando uma oportunidade, e eu não vou perder essa oportunidade. Diga: porque pela fé. Diga: eu vou ter milagre hoje. Diga: pela fé as coisas vão começar a mudar. Diga: pela fé a porta vai abrir. Diga: pela fé vai haver cura na minha família. Pela fé vai ter salvação na minha casa. Pela fé o meu marido será salvo. Pela fé os meus filhos sairão das drogas. Pela fé eu vou pagar a minha dívida. Pela fé eu vou ter vitória. Vitória. Pela fé. Pela fé. Hoje Deus está te dando vida. Tua sepultura está sendo fechada. Um grande planejamento de vitória e de resposta começará a se dar início na tua vida, na tua família e na tua linhagem, na tarde desse dia. Deus não te esqueceu. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que tu pensa, daquilo que tu deseja e daquilo que tu imagina. A Bíblia vai dizer que quando Jesus passa, eu quero um obreiro aqui, uma obreira, corre aqui. Corre aqui. Levante sua mão direita, sua mão. Isso aqui, olha, se arrependeu. Bote no coração dela. No coração dela. Uma ordem Deus está dando hoje a seu respeito. Deus vai entrar em três questões que você tem colocado diante do Pai. E Ele diz assim: descansa o teu coração, porque o que há de vir virá e não tardará. Vou manifestar a minha glória na tua vida e no meio dos teus. E por meio disto que eu, o Senhor, farei, eu trarei salvação para a tua família. E o meu nome será engrandecido entre vós. E eu, o Senhor, estabelecerei os meus milagres na tua vida, na tua casa, na tua família. E o meu nome ainda este ano será honrado através daquilo que eu farei em teu favor, diz o Senhor. O fogo não me queima. Canta esse. Vamos ficar de pé. Segura só um pouquinho. Quantos acreditam em multiplicação aqui? Quantos acreditam em fé e em milagre aqui? Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga assim: existe uma unção de fé em você. Olhe para ele e diga assim: vai ter milagre na sua casa essa semana. Diga para ele: vai ter milagre na sua vida essa semana. Tem uns
esses papéis que estão sendo liberados. Um carimbo de um departamento está sendo colocado nesses papéis. E tem um dinheiro que está retido. E o Senhor manda te dizer que o voto que tu fizestes, tu vai cumprir. Porque eu vou colocar na tua mão aquilo que está sendo impossível. Estou prolongando os teus anos de vida nessa tarde. Porque ainda há algo a ser feito na tua vida, na tua família, através de ti. Sou Deus, segura só um pouquinho. Sou Deus de longe, Deus de perto. E eu visito um moço que tu tens colocado diante de mim. Vou libertá-lo. Tem uma grande obra na vida dele. E vou fazer aquilo que tu não podes fazer. Tu pensas que eu não ouvi o teu clamor? Tu pensas que eu não recebi o teu sacrifício? Sou eu Deus que muda a circunstância. Sou eu Deus que coloca o limite. E te digo assim, te prepara. Tu vais começar a viver a partir de hoje um tempo novo na minha presença, um tempo de grande prosperidade, um tempo de grande abundância. Aquilo que está preso eu estou liberando, aquilo que não existe eu vou fazer existir. Ei, eu visito alguém da tua família, um homem, e te digo assim, vou mostrar para ele que eu sou grande na tua vida, e através do meu mostrar, ele vai se prostrar, e eu vou salvá-lo. Dobegite reviasteui. Turababadu que torre. Alabazuki omante oplefaça remibio. Adulti oplesse caturimi. Auible. Levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão. Meu Deus do céu, tem muito milagre hoje aqui. Tem muita vitória que Deus está liberando nessa tarde. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você adore a Deus agora. Porque no meio da tua adoração, o meu Jesus vai te tocar. O fogo não me queima, as águas não vou afundar. No coração dela, coloca a mão. Pois estás comigo. Não estou. Eu estou te dando vida hoje. Eu estou mudando a tua sorte hoje. Eu estou entrando com a providência que tu precisa. Eu estou entrando com a mudança que tu necessita. Não te esqueci. Tu viesse para o lugar certo. A minha presença paira sobre este lugar. Teme porque Levante as mãos e diga: se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é. Seu nome é. Selvageirei. Selvageirei. E das provas de novo. Eu creio. Eu creio em ti. Haja o que houver. Haja o que houver. Venha, venha, venha. Venha o que vier. E das provas de novo. Diga, eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Diga. Vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Segurei. É muito difícil, às vezes, viver por fé. É difícil. Eu lembro que eu estava ministrando lá em Minas Gerais, na igreja onde nós pastoreávamos. Era uma sexta-feira. E o meu pai disse: escuta o que eu vou te falar. Eu fiquei quieto durante alguns minutos. E ele disse: daqui a 3 dias eu vou te levar para o outro lado das fronteiras. Era sexta. Quando foi segunda-feira, 7 horas da manhã, eu fui acordado com aquela voz dizendo: levanta e vai para o centro da cidade comprar a tua mala. Eu disse: mas eu não tenho dinheiro para comprar mala. E nem tenho dinheiro para viajar. E ele disse: vai, aleluia. E eu saí da minha casa e entrei em 5 lojas e encontrei uma loja
E eu procurei uma mala e eu achei a mala. Eu disse assim: papai, a mala está aqui. Ele disse: vai para a porta da loja. Eu fiquei na porta da loja e ele disse: começa a me adorar. E eu comecei a adorá-lo. Daqui a alguns minutos passou uma moça na minha frente, parou o carro, olhou para mim e disse: pastor, tem culto hoje? Eu disse: tem. Hoje tem intercessão? E ela disse: eu estava viajando e acabei de chegar. Eu falei: não perca o culto essa noite. E ela foi. Ela andou 200 metros, fez o contorno, voltou com o carro, parou na minha frente, baixou o vidro, olhou para mim e disse assim: papai mandou comprar a tua mala. Peguei a mala, levei para casa. Quando foi 5 da tarde, eu recebo uma ligação da Alemanha, de uma moça que eu nunca vi. Aquela moça disse: pastor, a sua mala já está pronta. Eu disse: já, porque o meu papai mandou eu ir para o centro da cidade escolher a minha mala. Já escolhi, a mala já está aqui. Porque ela disse: já comprei a sua passagem, o senhor está vindo para a Alemanha. Olhe para alguém do lado e diga assim: ele é Deus das nações. Ele é Deus das nações. Preparei tudo. Estou eu agora indo para a Alemanha. Só que detalhe, aleluia. Detalhe aí, um detalhe. Qual é o detalhe? Eu não tinha dinheiro para viajar para a Alemanha. E eu fui para a Alemanha sem R$1. Você tinha coragem? Você tinha coragem de sair do Brasil e ir para outro país sem R$1? Quando eu cheguei naquele aeroporto, eu fui abordado por uma moça que era policial. E eu fiquei 4 horas e meia na alfândega, em uma sala. Mas quando eu perguntei ao meu pai que eu estava naquela sala: por que eu estou aqui? Aleluia! Quando eu falei isso, entrou 2 oficiais com uma moça, foi para o balcão, e eu observando, quando eu estava observando tudo aquilo, aqueles 2 oficiais deixou a moça lá e saíram, e aquela moça nervosa, tremendo. Aí eu senti quando a mão tocou no meu ombro, e aquela voz meio que poderosa disse: eu estou aqui com você, levante-se e vá até ela. Eu fui na direção daquela moça e falei: moça, se acalma, Jesus está aqui, ele é meu amigo, aleluia. Ela foi se acalmando. Quando a oficial entrou e começou a falar com ela em alemão, Deus começou a me dar interpretação. A moça falava em alemão, eu interpretava para ela em português, sem nunca ter falado alemão, sem nunca ter estudado alemão. Mais ainda, eu não fui só intérprete de falar em alemão, como eu comecei a falar com a oficial em alemão. Dá uma olhadinha para alguém do lado e diga assim: o Senhor é Deus das nações. Quando nós andamos por fé, quando nós vivemos por fé, nós precisamos entender que quem controla tudo é Ele, que quem determina é Ele, que quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem muda é Ele, quem transforma é Ele, quem abençoa é Ele. Ei! Eu tenho uma palavra para liberar para você na tarde desse dia. Qual é, pastor? Se você vive por fé, ainda hoje tem milagre. Você não precisa ter medo de tudo aquilo que você está vivendo ao seu redor. Por quê? Porque o meu Pai é dono do ouro e da prata. Pode chamar as pessoas aqui? Como é que vai fazer, pastor? Eu quero orar por você que quer receber vitória hoje. Sai do seu lugar e vem para cá. Interessante que quando você adorava, você cantava e as letras subiam, e não eram letras em português. Quando você adorava, o meu pai abriu a minha visão e ele começou a me contar algumas histórias a teu respeito. E ele disse para mim: muitas das vezes ela tem subido no meu altar, somente eu e ela sabemos como está o coração dela, mas quando ela sobe aqui, o nome dela fica lá embaixo, e a minha filha sobe, e a adoração dela tem chegado diante da minha presença como incenso suave. Diga para ela que eu sou na vida dela, e que ainda em 2024 eu vou surpreendê-la, e alguém vai saber que eu sou com ela, que ela é minha, que ela me pertence.
E diga para ela que eu vou trazer paralíticos para cá, eu vou trazer cegos, eu vou trazer surdo, eu vou trazer pessoas mortas espiritualmente, e através da adoração eu vou curá-las. Tu remibli a saúde. Tem um varão que está se movimentando aqui dentro nessa tarde, e ele disse para mim: eu estou